Olá, galera, tudo bem? Bom, a gente vai falar um pouquinho agora da diversidade dos protozoários. Lembram que eu falei na última aula que os protozoários, eles tinham uma grande diversidade, muitas espécies, mas que a gente viu alguns sistemas de classificação, eles podem ser divididos em 6 filos, quatro classes e por aí vai. Mas a gente vai estudar esses principais filos que estão presentes no livro de vocês e vamos falar um pouquinho sobre a diversidade. Eu vou falar um filo e o representante dele. O primeiro filo que eu tenho aqui é o filo Rhizópoda, tá? Que o principal representante são as amebas. Essas amebas podem ser amebas de vida livre, né, vivendo lá na natureza, ou parasitas, que causam, por exemplo, a amebíase. Então, essa ameba que causa a amebíase, que é essa doença causada por esse parasita, por esse protozoário. As amebas, elas têm a vida livre, então, ou parasita. Podem ser marinhas ou dulcícolas, ou seja, de água doce. Essa estrutura aqui, o pseudópode, que é a estrutura principal delas, serve de para locomoção, mas também captura de alimentos. Então é através daqui que essa ameba, ela faz essa estrutura formar uns falsos pés, onde captura o alimento e por fagocitose a ameba se alimenta. Lembra que a gente falou da fagocitose, da pinostose ano passado? Não, no primeiro ano? Então aqui tem uma ameba fagocitando um alimento aqui, aí faz o vacúolo digestivo e digere esse alimento. Também algumas amebas dulcícolas, elas podem ter o vacúolo pulsátil ou contrátil, que é aquele vacúolo que faz a pulsação para ela se movimentar. Tá? Então aqui é um representante, as amebas do filo Rhizópoda. A gente pode chamar de risópodes dos sarcodíneos, tá? Segundo filo que a gente vai falar, o ciliófora. O ciliófora, ele já o nome já diz, né? São ciliados, então apresentam pequenos filamentos em volta do corpo chamados cílios. Esses cílios servem para se movimentar e também para capturar alimento. Tem alguns exemplares, o maior exemplar deles é o Paramecium, tá? Olha que bonitinho o Paramecium, cheio de cílios na volta. O Paramecium, então, vive na água doce. É o principal representante. Um protozoário também. Depois temos aqui o filo Mastigófora. Principal representante são as euglenas. A gente chama as euglenas de algas protozoárias, chamam, porque ela é verdinha, né? Vive na água. Eles também são conhecidos então de protozoários flagelados. Possuem vida livre ou parasitária, naquela relação de mutualismo que a gente falou na nossa última videoaula. Então aqui tem a euglena, ela tem esse flagelo, que é por onde ela se locomove. Depois temos o filo esporozoa. Eles são desprovidos de organelas de locomoção, então não tem nenhuma organela de locomoção. São todos parasitas e formam esporos incomuns. Então, o Plasmodium, Toxoplasma gondii, todos esses são relacionados a esse filo que não tem nenhuma organela de locomoção. Depois temos o filo actinópoda. Esse actinópoda a gente chama eles de radiolários ou heliozoários. Eles têm esses pseudópodes, né, afiados em forma de raio, né, em torno da célula. Então, esses pseudópodes afiados e sustentados por eixos centrais que se projetam como raios em torno da célula. Os radiolários, eles são marinhos em sua totalidade e são muito importantes porque eles fazem parte do fitoplâncton. Lembram que a gente falou? Fitoplâncton são todos aqueles organismos que formam plâncton, mas que realizam fotossíntese. Os heliozoários, eles são dulcícolas em sua maioria, tá? Então aqui tem 2 exemplares deles. Aqui temos o filo foraminífera. Esse filo é importante também na formação do plâncton. Ele tem qual é a característica? Uma carapaça gelatinosa de quitina totalmente perfurada por poros onde são lançados pseudópodes finos que capturam as presas. Então, por esses buraquinhos aqui, ó, eles capturam as presas. Olha como eles são bonitinhos, né? Eles são responsáveis pelas formações de rochas sedimentares sob o leito dos oceanos e são muito bons indicadores ambientais. Onde tiver esse filo foraminífera, tem depósito de petróleo. Então, vocês viram como a biologia vai nos dando sinais, né? Para outros recursos, como por exemplo
esses indicadores ambientais. Parecem umas conchinhas, né? Mas são protozoários. Depois temos o filo apicomplexa. Esse filo apicomplexa, eles eram antigamente conhecidos como esporozoários. São todos parasitas, se locomovem por contração do corpo, o corpo vai se contraindo, ele vai se locomovendo por esses microtúbulos aqui. E o nome deles vem oriundo de uma estrutura chamada complexo apical. Então aqui tem uma porção apical, tá? E por isso tem o nomezinho deles. Olha que bonitinho também. Aqui tem o filosoomastigófora, né? Eles têm flagelo de locomoção, podem ser sésseis, ou seja, fixos no solo, tá? Podem ser parasitas do homem e de outros animais e podem viver em mutualismo, por exemplo, eu já falei para vocês do cupim e do tricomoníase, né, do tricomona, a da triconinfa que a gente chama. Então, esses esse filo, eles todos têm flagelo, seja ele séssil ou não. Aqui eu tenho o Trypanosoma cruzi com flagelinho, a giardia com flagelinho, Trichomonas vaginalis com flagelo também. Aqui tem um que é séssil, tem o pedúnculo, mas ele tem os flagelos aqui na volta, tá? E aqui o cupim com o protozoário dentro. Aqui tem as principais características, né, as estruturas importantes de um protozoário ciliado. Então, aqui só para vocês verem que eles têm um micronúcleo e um macronúcleo. Aqui está o macronúcleo. Geralmente, as células são uninucleares, que a gente fala, tem só um núcleo. Mas esse, por exemplo, tem dois núcleos. Geralmente, os protozoários têm dois núcleos, o macronúcleo e o micronúcleo. O vacúolo pulsátil contrátil, que fica um líquido ali dentro, ele vai conseguindo se movimentar. Aqui tem outras estruturas, os cílios, só para vocês terem uma ideia, tá? Falei as mais importantes. E a gente vai falar um pouquinho da reprodução na próxima videoaula, tá bom? A gente vai falar da reprodução e da importância na saúde desses protozoários. Beijinho, até lá!